Boa tarde, turminha do quarto período, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula nessa tarde de sábado, né? A tarde que ninguém tem nada para fazer, só estudar direito constitucional, é a matéria favorita de vocês no curso de direito. Então vamos para mais um tópico aí para ver se a gente consegue suprir esse conteúdo, né? Nós estamos na reta final e estamos apertados com muito conteúdo ainda para ver. O tópico de estudo de hoje, gente, é o título 5 da Constituição. Vocês me permitam, eu estou aqui acompanhada da Constituição, aquela velha de guerra que vocês conhecem, sala de aula. Vamos abrir, né, o nosso capítulo aqui do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, né, com o estudo do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Então, são dois institutos configurados, né, como estado de exceção, né, são situações de exceção que são interpostas, né, são praticadas por meio de decreto presidencial, tá certo? Ambas, necessariamente, ouvidos o Conselho da República de Defesa Nacional, né, é obrigatório para decreto tanto de uma quanto de outra, né? E são situações, gente, que são decretadas nas hipóteses dos artigos 136 até o 139 da Constituição, para fins de restabelecer a paz, né, para fins de proteger as instituições democráticas, a segurança das próprias pessoas, né, que vivem nesse país. Mas, como estamos mesmo dizendo, são medidas de exceção e que devem ser adotadas somente em hipóteses específicas estabelecidas pela Constituição Federal, certo? Bom, para a gente começar então, vamos inicialmente ao estado de defesa. O estado de defesa, gente, de acordo com o artigo 136 caput da Constituição, ele é adotado naquelas situações em que o Estado precisa resolver emergencialmente, né, calamidades de grandes proporções, né, catástrofes naturais de grandes proporções, ou nas situações em que ele tem que restabelecer a paz, né, em virtude de casos de grande comoção nacional, né, ou de iminente perigo público. Claro que quando se fala, né, nesse restabelecimento da paz, da ordem, né, em caso de iminente perigo público, essas situações vão acabar tendo que ser interpretadas, mas exemplificativamente a gente poderia imaginar, né, um risco aí de guerra civil, né, de pessoas se associando de repente para fim de oferecer risco ao Estado Democrático de Direito. Enfim, são situações que ao tempo deverão ser interpretadas como tais. Agora, quando a gente pensa em catástrofes de grandes proporções, calamidades naturais, a gente tem que entender que isso é um pouco maior, ou melhor dizendo, é muito maior, né, do que se pensar, por exemplo, em algo em um decreto de calamidade no município, né, que na verdade é um evento pequeno, se for comparado à hipótese imaginada pelo legislador, né, que justificaria um estado de defesa, mesmo porque, né, o governo federal pode mandar auxílio, ajuda, né, para localidades que estejam aí sendo abaladas por catástrofes naturais, sem necessariamente decretar um estado de defesa. Então, para que isso se justifique, tem que ser uma coisa de imensa proporção, né, em que realmente comece a oferecer risco para as próprias pessoas, né, e que se não houver uma interferência mais dura do Estado, né, isso pode progredir inclusive para violência, atos, né, violentos entre as pessoas, enfim. Então, tem que ser algo que realmente justifique, tá? Bom, disse para vocês que tanto no estado de defesa como no próprio estado de sítio, né, tem que ser ouvidos os Conselhos da República de Defesa Nacional. Porém, uma das diferenças, né, entre o estado de sítio e o estado de defesa é que o controle feito pelo Congresso, a autorização, né, para que o decreto produza efeitos, no caso do estado de defesa, ele tem que ser prévio. E no caso do estado de sítio, ao contrário. No caso do estado de defesa, o controle pelo Congresso Nacional ele pode ser posterior ao decreto. E no estado de sítio, ele tem que ser prévio, tá? Lembrando que as hipóteses que justificariam o estado de sítio, né, já seria, primeiro, o agravamento de uma situação, né, a qual já houve decreto de estado de defesa, mas não conseguiu, né, resolver a situação, né? Naquelas situações de perturbação da paz, né, de iminente risco,
ao interesse público, às pessoas, à própria segurança nacional, né? Então, na situação em que já houve estado de defesa decretado, ele não surtiu efeito, decreta-se o estado de sítio, né, por mais 30 dias para tentar resolver a situação. E a outra hipótese do estado de sítio é quando a guerra declarada, né, do país, do Brasil, contra um país estrangeiro, tá? Então, tem essa diferenciação básica aí. Então, o estado de defesa, repetindo, né, que eu tinha falado, trocado para vocês, né, a gente tem tendência de guardar as coisas, sempre as erradas, de maneira mais fácil do que as corretas, né? Mas são no estado de defesa, o controle do Congresso Nacional é um controle posterior, e no estado de sítio é um controle prévio, feito pelo Congresso Nacional, tá? Bom, dando sequência, eu tinha dito para vocês, né, que pode haver algumas restrições de direitos no decreto do estado de defesa, né, como, por exemplo, em relação a restrições ao direito de reunião, em relação ao sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica, telefônica, não sei se existe ainda, né, comunicação telegráfica. Então, a gente insere aqui, né, outros tipos de comunicação mais atuais, mais modernas, né, que estão abrangidas aqui nesse preceito. Lembrando, né, que a interpretação da Constituição tem que ser uma interpretação evolutiva, né? Que se a gente se apegar à letra do legislador lá de 1988 e comparar com o que nós temos agora, né, tem muita coisa diferente e tem coisas que são na Constituição que praticamente nem existe mais, né? Mas voltando então aqui ao nosso assunto, né, a União também ela pode ocupar, né, a propriedade para assegurar, né, a segurança das pessoas, enfim, a segurança até nacional mesmo. E existe uma restrição, só um instante pessoal, deixa eu só fechar minha janela aqui. Vídeo caseiro é um negócio complicado, né? Então tem um jardineiro aqui do lado, na vizinha, e tá fazendo um barulho danado, espero que não atrapalhe a nossa aula. Eu preciso melhorar isso, gente. Desculpa mesmo. Mas vamos voltando aqui. Existe algumas ressalvas, né, do estado de defesa em relação à prisão, né, de determinadas pessoas por crimes contra o Estado. Então, assim, para garantir que não haja lesão, nem abuso de autoridade, nem ilegalidade, né, a prisão, né, das pessoas sempre deve ser comunicada também ao juiz, tá? Não podendo ultrapassar 10 dias, a não ser por própria ordem judicial. E não se pode, de forma alguma, manter a incomunicabilidade do preso, tá certo? Isso tudo para poder, né, manter a democracia, para poder manter a ordem, para poder manter os direitos fundamentais ilesos. Tá? Então, não é porque nós estamos numa situação de exceção, né, que nós vamos adotar medidas que estejam aí, né, se colocando de forma lesiva ao Estado Democrático de Direito, ok? Bom, por fim, o estado de sítio, né, ele é uma medida, como eu disse para vocês, já bem mais severa, bem mais gravosa, porque ele pode acarretar, além de restrição de direitos, suspensão, né, de um direito também, conforme nós veremos aqui, tá? E as situações, repetindo, são aquelas em que não funcionou o estado de defesa, tá? E aí ele pode ser decretado por mais 30 dias, o estado de sítio, né, para tentar resolver o problema que não foi resolvido com o estado de defesa, e pode ser decretado em caso de guerra declarada contra país estrangeiro, tá? Nesse caso, o decreto, ele dura o tempo que perdurar a guerra, e assim como no estado de defesa, todas as medidas restritivas ou de suspensão de direitos, elas precisam ser informadas dentro do decreto, ok? Bom, gostaria de colocar então para vocês aqui algumas outras ressalvas, né, inerentes a essas restrições e a suspensão de direitos, conforme eu havia dito, e essas são colocadas para a gente no artigo 139, ok? O 139 diz para a gente que na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1º, e veja qual é a hipótese do artigo 137, inciso 1º, vocês retornem aqui, por gentileza, no 137, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Ou seja, nessa situação, né, sendo decretado o estado de sítio, quais são as medidas que podem ser tomadas contra as pessoas? Obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei, uma suspensão, e gente,
da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Então veja aqui que são restrições e uma suspensão, né, inerente ao direito de reunião, que são condizentes, gente, com a ideia de preservação da segurança nacional, tá certo? E nessa situação que nós vimos aqui, né, em que o estado de defesa não funcionou. Agora, quando é situação de caso de guerra declarada, gente, outras situações restritivas, né, ou suspensivas podem ser adotadas, né, logicamente que isso tudo tem que ter, tem que ser muito bem justificado e fundamentado, porque lembramos, já falei para vocês, que para que o decreto do estado de sítio entre em vigor tem que haver autorização prévia do Congresso Nacional. Então, assim, tudo que envolver restrição de direito, suspensão de direito, tem que ser devidamente motivado e informado, né, para que o Congresso Nacional possa se posicionar, né, sobre a medida. Okay? Então, veja que são medidas que requerem, né, bastante cuidado, né, porque interferem em direitos fundamentais. Tá? Então, o legislador constituinte ele teve o cuidado, né, de manter essas exceções, as devidas ressalvas, para que não haja abuso, né, para que não haja nenhum tipo de lesão ao Estado Democrático de Direito. Bom, para finalizar, né, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no quadrinho que eu deixei para vocês no Sistema do Aluno, da Universidade de Rio Verde, anotassem as dúvidas que vocês tivessem. Como eu disse, esse âmbito de estudo de estado de defesa e estado de sítio, ele é bastante tranquilo, ele é praticamente autoexplicativo dentro da Constituição, tá? Mas eu estou aberta a eventuais dúvidas que vocês venham a ter, tá? Pode procurar, pode anotar, levar para a aula presencial na semana que vem, tá? E se for o caso, podemos estender um pouco mais a discussão. Essas aulas que estou gravando para vocês em vídeo, elas são para estabelecermos noções gerais sobre a disciplina, ok? Para a gente adiantar um pouquinho nessa reta final, mas gostaria de enfatizar, né? Elas não têm o aprofundamento, né, que mereciam ter, em virtude realmente do tempo que nós temos para a conclusão desse conteúdo programático. Então, esses vídeos eles são dedicados a noções gerais e tem por objetivo o aprofundamento depois em sala de aula, tá, de questões particulares, de dúvidas enfim, outras hipóteses, né, que vocês possam pensar e que eu também, né, vou levar em sala de aula para que a gente possa aprofundar as nossas discussões, ok? Então, é uma aula sucinta e que não esgota o conteúdo, tá? Então, fiquem à vontade para os estudos de vocês. Em breve será postado no SEI, né, algumas questões, alguns exercícios inerentes a essas videoaulas, ok? Então, um abraço, boa tarde de sábado para todos vocês e tchau, tchau. Desculpa a pausa aí no meio da aula, tá, gente? Até mais!